Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O casal de produtores que vamos conhecer hoje é um exemplo pela eficiência no que faz aqui e principalmente pela determinação em superar os desafios. Eles completaram o ensino fundamental e o ensino médio depois de casados. Ela fez até faculdade. Então, vamos conhecer juntos o Rodrigo e a Simone. Eles são produtores de suínos e de leite no município de Ibiam, no meio-oeste catarinense, bem pertinho de Campos Novos. O pai do Rodrigo trabalhou à meia na propriedade de uma tia durante 6 anos antes de comprar essa propriedade. Rodrigo nem tinha nascido ainda quando o seu Darcy e a dona Geni se mudaram para cá. Mas ele ouviu as histórias e lembra do que viveu aqui quando criança. Os pais dele eram produtores de suínos. A mãe é um exemplo depois, lá uns 10 anos depois, foi em 90 mais ou menos, que parece que me recordo alguma coisa, que ela resolveu pôr umas vaquinhas de leite, né? Um exemplo daí. Mas daí ela meio sozinha, ela que se virava, ela que tratava, e o pai não gostava muito da lida de leite, para falar a verdade. No caso, o pai gostava da lida de porco. Era um tempo difícil. Rodrigo conta que até num paiol o pai e a mãe moraram. Era uns paiol de madeira, velho, no caso. Daí eles moraram 2 anos dentro ali. Não tinha luz, não tinha energia elétrica ainda. A energia elétrica veio que eles contam, em 83, se não me engano, parece, para cá. A casa de alvenaria foi construída por um tio que era pedreiro. E foi onde Rodrigo e Claudinei, o irmão, se criaram. Hoje Claudinei mora próximo e é funcionário público. O começo de vida não foi muito diferente para os pais da Simone, a esposa do Rodrigo. Eles também são agricultores. Quando casaram não tinham quase nada, a mãe disse que assim, era só a vontade mesmo. Simone lembra que os pais produziam frutas, pêssego e uva, e tinham lavoura de fumo e gado de leite. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe sempre conta que eu já comecei a ajudar, né? Tirar leite na mão, eu ia lá para a estrevaria, né, junto com eles. Simone é a mais velha de 3 meninas, as filhas do seu Cláudio e da dona Tere. E só ela continua no campo. Eu estudava, gostava de estudar, mas nunca tinha assim uma ideia de fazer outra coisa e estudar para alguma coisa específica, nunca tive. Rodrigo e Simone cresceram e se conheceram. A gente se encontrou no baile, a gente dançava, ela gostava de dançar e acabamos conversando e dali para frente os outros foi rolando, foi se enturmando e deu certo. Começava aí uma nova história. Quase 2 décadas atrás. A gente começou muito novinho, né? Eu tinha 18 anos, adolescente, tinha feito a carteira. 3 anos depois, eles se casaram. Construíram uma casa e tiveram a Larissa, que, pelo que parece, pode ser a sucessora da propriedade. Ela já ajuda, assim, no que ela pode, ela já está sempre por ali. Estamos incentivando ela, né, na verdade, né, a gostar da profissão também, né, no caso, né. O gosto pela profissão, Rodrigo e Simone sempre tiveram. Mas eles perceberam que era preciso mais. E resolveram, então, voltar no tempo, de certa forma. Eles voltaram a estudar. Eu não gostava muito de estudar. Fui até a 7ª série 2 vezes, no caso, parei as 2 vezes na metade do ano. E gostava daqui, não gostava de estudar, no caso. Daí acabamos fazendo um ensejo o ano passado. Rodrigo concluiu com isso o ensino fundamental. Simone, o médio. Mas ela quis ainda mais. Se preparou e tem orgulho de exibir agora o diploma da faculdade. Faz pouco tempo que ela concluiu. Se formou em processos gerenciais. Vaca a gente conhecia, né? Tira leite, mas sempre a gente tem que estar se adaptando, né? Sempre inovando, vendo o que tem de melhor no mercado, que senão você vai ficando para trás, né? Que nem qualquer outra atividade. Se você não ir se aperfeiçoando, a coisa também não vai, né? Só trabalhar com os braços, que nem era antigamente, claro que eles trabalhavam assim porque era assim que era, né? A maioria das pessoas, mas no que a gente poder ir modernizando e controlando, né? É melhor, né? Rodrigo trabalhou desde cedo com o pai na lavoura e na produção de suínos. E acompanhou de perto o crescimento da atividade leiteira na propriedade. Ele diz que lembra do dia
e de como tudo começou a mudar. Ali em 2000, 2001, apareceu um cara que tinha umas 30 vacas, 35 vacas ali, umas vacas bonitas, boa, e disse que ia parar com a atividade e veio aqui oferecer para nós. O pai deu suporte, a mãe ajudou e eles compraram mais 35 vacas no plantel. Daí onde que foi revolucionado e que nós, daí sim que engrenou, que nós começamos a partir no leite mesmo. Segundo o Rodrigo, a família dele foi a primeira no município a fazer inseminação artificial. Em 92, 93, Ibião, o primeiro botijão de inseminação foi a nossa propriedade, meu pai e minha mãe que comprou. Rodrigo tem hoje 42 vacas produzindo. O plantel é de quase o dobro, são pelo menos 80 animais. O sistema de criação é de semi-confinamento. Um pouco a pasto, outro no freestyle. Essa estrutura é dividida em baias. O manejo e os resultados têm melhorado a cada ano. Principalmente nos últimos 3, desde que eles decidiram participar do ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. O Daltro é o técnico de campo que visita a propriedade todo mês. Aqui ele está colhendo amostras para fazer análise do solo. A nutrição, as instalações, o desenvolvimento dos animais e dos números também fazem parte das orientações do programa. Conseguimos aprender bastante coisa, né? Um exemplo foi implantado piquete, onde foi posto água nos piquetes também, né? Então, tudo somou para aumentar a produtividade, né? Os números do Senar mostram a evolução. Em maio de 2019, Rodrigo tinha 39 vacas em lactação e tirava 20 mil litros por mês. Pouco mais de 17 litros em média por animal. Um ano depois, com apenas uma vaca a mais, a produção chegou a 29 mil litros. O diferencial está na produtividade. Pulou para mais de 24 litros em média. Um ano para cá, praticamente, a nossa produção aí aumentou quase 50%, vaca de leite ao mês, no caso. O casal destaca também o suporte dado pela Ipagre na propriedade desde o início, inclusive na implantação dos piquetes na pastagem. Eles contam que tem também a assistência de um veterinário particular que faz o acompanhamento dos protocolos de inseminação. O intervalo de partos reduziu de 18 para 13 meses cada vaca, o que conta para os números de produtividade também. No começo a gente tinha que segurar, né? Que a vida era mais difícil, mas depois acho que sempre os cursos que a gente faz sempre ajuda, né? A aprender a controlar a gestão é 50% mais, eu acho. Da rentabilidade da atividade, não, exemplo, né? Rodrigo e Simone perceberam que os custos aumentaram nos últimos meses por causa da pandemia do coronavírus. A incerteza do mercado, o dólar oscilou bastante, no caso aumentou muito, né, no caso, né? Então encareceu o custo de produção, hoje encareceu em torno aí de quase uns 25% hoje. Tentando driblar os custos, aumentar os lucros, superar os desafios, eles fazem tudo juntos. Mal o dia amanhece, desde a primeira ordenha. Quem trata praticamente 90% das vacas sou eu, né, no caso, de manhã e de tarde. Ele faz o trato e eu limpo, varro e limpo resfriador, essas coisas, trato os bezerros. Nos suínos, Rodrigo tem um funcionário, o Gilmar. O sistema aqui é de terminação e a granja tem quase 500 animais. Não tem um dia em que Rodrigo não se lembre de quem mais gostava de trabalhar nesse lugar: o pai. Meu pai era parceirão, no caso, era trabalhador, no caso, para falar a verdade, com 62, 63 anos, mas ele não parava, ele era da manhã à noite, um exemplo assim, não tinha preguiça, um exemplo. Seu Darcy sofreu um acidente em 2015, enquanto preparava a ração para os animais. Deu um baque grande para nós, quando eu perdi ele, no caso. A gente estava, assim, um pouco a par da situação da propriedade, um exemplo, né, mas não ligado 100%, né, ele estava vinculado aí, no caso, né, daí dali para cá, que sobrou para eu e a minha esposa, no caso, para falar a verdade, começar a gerenciar e saber as atitudes a tomar para começar a tocar a propriedade, nós, né, no exemplo, né, sozinho daí, né. Depois que o pai morreu, a mãe de Rodrigo deixou o campo. Hoje ela mora na cidade, mas de vez em quando volta ao interior. Aqui ficaram as histórias da família, as lembranças e as lições para o trabalho e para a vida. A herança mais importante que se pode ter.
Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br.